a sequência, o desejo de fazer. Você tem que ter o propósito, por quem e para quem que vocês vão fazer. E faça sempre o que você for fazer, faça o seu melhor. Porque às vezes a pessoa pensa assim: ah, eu vou fazer só de qualquer jeito. Algumas pessoas pensam assim. Só que quando você faz o seu melhor e depois olha, depois que terminou o serviço e tenta achar algum defeito no seu próprio serviço, você consegue melhorar. Como se você fosse o supervisor do serviço que você fez. Se você olhar, analisar, você consegue melhorar aquilo ainda mais. E eu costumo fazer isso nesses 22 anos. Outra coisa, todo serviço que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Porque as pessoas fazem como se estivesse fazendo por uma pessoa para ela ganhar. Você quer ganhar o dinheiro. E não é assim. Você tem que oferecer o melhor para você conseguir ganhar. A partir do momento que você começar a fazer isso, oferecer o seu melhor, as pessoas vão te valorizar. Você vai ter valor. Você não vai ter preço. Você vai ter valor. Quando você falar um valor que nem o que eu cobro hoje, o Marcelo sabe que os meus preços em questão de serviço não é que é caro, é um valor maior. E eu só trabalho com máquina penta a mais top. Eu não compro máquina residencial, né, Marcelo? O Marcelo sabe que eu venho só peço penta, perfil 3, agora eu estou usando um pouquinho perfil 2. Por que eu faço isso? Porque para cada cliente que eu ofereço, eu tenho um vídeo, os vídeos que eu mostro das instalações, eu chego para o cliente, chego para ele, falo, ó, existe esse. Você me pediu um controle remoto, mas existe esses modelos de portão e de motor. O que você quer? Você quer o controle remoto ou você quer que eu já coloque o motor novo e vai vir com 2 controles remotos novos? Então, ao que você falar, você tem que ter a arte de vender a ideia para a pessoa. Você vai pegar o que você tem na mente, a visão que você tem, da qualidade e da segurança que vai trazer para essa pessoa e transferir da sua mente para ela. Como, Ricardo? Você vai pegar. Aí depois vocês podem estar acompanhando no canal, que eu vou estar falando mais sobre isso, o canal da JR Portões. Você vai ter que entender que vender não é você ganhar. Vender é ajudar o cliente a tomar uma decisão que é boa para ele mesmo, mesmo que ele não saiba. Então isso é vender. Você ajuda ele a tomar uma decisão que depois ele vai perceber que foi bom para ele. Tem um cliente meu que escapou de assalto e ele fez questão de me mostrar o vídeo da câmera de segurança e falou: ó, Ricardo, escapei de assalto por causa do motor que você colocou. E traz satisfação para a gente. Nessa ocasião, vinha um motoqueiro e ele com o portão aberto deu um passo para trás porque viu a moto. Quando o motoqueiro desceu puxando a arma já, ele apertou o portão e saiu correndo. Ele disse que até que caiu. Quando ele fechou o portão, 2 segundos fechou metade, o motoqueiro não tinha tempo para passar por baixo do portão, por quê? 2 passos, o motor já fechou metade. O motoqueiro montou na moto e nem desceu. Na verdade, ele nem desceu. Depois eu vou pôr de novo a filmagem. E ele mostrou com sorriso, sabe? O sorriso parecia o Silvio Santos. Ele sai, falou: ó, Ricardo, escapei do assalto. Eu falei: posso usar essa filmagem? Ele falou: pode. Aí eu comecei a usar essa filmagem e justamente para os meus clientes, quando eu mostro essa filmagem, as pessoas falam: não, eu quero esse aqui, ó. Sabe? Por quê? Não só por ser melhor, é o que traz mais segurança. O Marcelo tá cansado de vender Jetflex aí e é um prazer para ele estar cada vez mais, né, montando mais rápido. Quando eu peço para ele, às vezes eu peço em cima da hora, ele monta rapidinho e consegue suprir para mim. E muitas vezes você tem que mudar o conceito de trabalho. Em que sentido? No trabalho tradicional, a gente trabalha, vamos dizer, das 8 às 6, não é assim? O empreendedor não tem horário. Quando eu vejo que um cliente meu precisa e eu tenho o equipamento no carro, eu tenho o material no carro, independente do horário, eu vou. Aí a pessoa pode pensar: ah, mas não podia deixar para amanhã? Deixo. Às vezes eu destravo o portão para a pessoa, falo para ela: ó, agora eu conserto amanhã. Mas o socorro imediato eu presto, independente do horário. Aí as pessoas podem falar: ah, mas é errado trabalhar esse horário? É errado? Não é, sabe? Por exemplo, ó, meu pai, ele aposentou na Polícia Militar e faleceu em 2020. E eu aprendi um pouquinho com ele a questão de ser imediato, né? Quando ele mandava eu fazer uma coisa, é para agora.
né? Não é para fazer depois. Nos serviços, às vezes, quando alguém te chamar, quando você for rápido em atender o cliente, ele vai se sentir privilegiado. Ele vai sentir, puxa vida, o cara, eu chamei, o cara veio, sabe? No mesmo dia ou na mesma hora, dependendo do. Porque vai chegar uma hora que, se vocês for bom no que vocês fizerem, você vai ter que pedir para o cliente esperar. Você vai ter que falar, ah, você me desculpa, mas só amanhã. Isso acontece com todo profissional que realmente é procurado, que realmente é valorizado. Então, quando vocês focarem em tentar ser o mais rápido possível, fazer o melhor serviço possível e satisfazer o cliente, quebrando objeções, que, por exemplo, as pessoas, todo mundo fala, tá caro, mas aí mostra para ele por que não tá caro. Porque é um investimento. Isso que vocês estão fazendo é um investimento no tempo de vocês. O que vocês aprender aqui, vocês vão começar a colocar em prática. Ou seja, é uma semente que vocês estão colocando, que quanto mais vocês treinarem, existe aquele negócio, quem vai numa academia tem que treinar. Treina bastante, o músculo começa a fortalecer. A mente é a mesma coisa. Se vocês não treinar repetidas vezes, vocês não vão conseguir desenvolver isso daqui. Porque nosso corpo é preguiçoso, nossa mente é preguiçoso, procura sempre a zona de conforto. E nós temos que rebater isso, nós temos que persistir em fazer o que é certo, em fazer o que tem que fazer na sequência do que eles vão te ensinar. Quando vocês conseguirem cada vez mais melhorar em fazer o que é correto e fazer a sua mente se reprogramar, porque vocês vão ter que se reprogramar. Normalmente, a gente cresce com a mentalidade de vou estudar, vou crescer, vou ser um funcionário de uma boa empresa, vou ser um médico, ator de TV, eu não sou ator de TV, mas a gente percebe que quem é ator de TV ganha bem, quem é médico ganha bem, e quem trabalha numa boa empresa, que nem a Ford que eu trabalhava, ganha bem. Eu não saí de lá por causa de salário, eu ganhava bem. Eu queria empreender. Só se, eu vou ser mais breve aqui. Eu saí da Ford porque acabou o segundo turno. Eu fui passado pro dia. Aí eu comecei a trabalhar eu saía de casa, acordava às 5h15 da manhã, pegava o ônibus fretado 5h30, chegava na Ford 6 horas, soltava o linhão lá de produção. Isso quando eu fui passado pro dia, acabou o segundo turno. Aí eu trabalhava o dia inteiro, chegava às 18h30, 18h40 em casa, meus filhos, Ricardinho, querendo brincar, pai. Eu falei, pai tá cansado. Deixa o pai descansar um pouquinho. E não ficava com a minha família. Aí eu, por ter passado por dia na Ford e ficar sem tempo, o meu objetivo não era dinheiro. Eu ganhava bem na Ford. Meu objetivo era ter tempo para a família, entendeu? Aí a gente para pensar, ser empreendedor, você vai trabalhar mais do que empregado. Não pense que vai trabalhar menos. Ah, eu vou ser dono do meu próprio negócio. A gente trabalha mais, mas você tem o privilégio de ter tempo para sair para trabalhar, com a manutenção que vocês vão fazer, e voltar para casa. A minha base é minha casa. Eu não tenho oficina, não precisa. Eu não fabrico portão. Sou especialista de manutenção na casa do cliente. Se vocês fizerem isso, a base vai ser a casa de vocês. Volta para casa e consegue levar o filho na escola, voltar, depois sai para outro cliente. Então, minha vida nesses 22 anos se resume a isso. Eu vi o Ricardinho crescer. Ele começou a sair comigo nos serviços. Então, eu consegui ficar perto dos meus filhos, da família, em lance de voltar para casa assim. Então, a última coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: imagina que vocês, esse rapaz aqui, ele está em expansão. Ele tem essa empresa aqui, tem a empresa em Ribeirão Pires e ele já tem o planejamento para crescer. Imagina que vocês vão ser o sócio dele, numa imaginação aí, uma metáfora. E o Marcelo precisa de 4 pessoas boas para poder ampliar. Essas 4 pessoas vão trabalhar norte, o outro para o sul, leste e oeste. Essas 4 pessoas, que pode ser vocês, um exemplo, o primeiro, né, teve um resultado aí em 3 meses de 5% de retorno para ele. O segundo, 20%. O terceiro, mais ou menos 50%. E o quarto deu 90% de retorno para ele. Quem que vocês acham que ele vai investir mais tempo na empresa para poder criar uma empresa de sociedade com ele? Aquele que rendeu mais. Por que eu estou falando isso? Porque quando vocês montarem o negócio de vocês, vocês têm que ser aquela pessoa que dá os 90%, que dá
atingir o 100%, o seu máximo. Porque quando vocês mentalizarem que se você contratasse alguma pessoa, aquela pessoa que faz corpo mole, aquela pessoa que faz só por causa do horário de serviço, para cumprir o salário dia 5, dia 20, essa pessoa aí ela vai ficar na mesmice, ela não vai crescer. E se tem, por exemplo, os próprios funcionários dele aqui, se tiver essa visão de tentar ser o melhor resolvedor de problemas, ele vai agarrar na Amanda, ele vai agarrar, peraí, eu vou colocar você na outra loja, eu vou colocar, vai expandir, porque ele precisa disso. Ele precisa de bons funcionários para poder delegar e montar outra empresa, e delegar e montar outra empresa. Assim, se vocês pensando em vocês mesmos como esse melhor funcionário, que seria no exemplo assim da metáfora, vocês vão crescer cada dia mais e chega uma hora que vocês vão querer ampliar. E pode também fazer que nem eu não quis ampliar, só quis ter tempo para a família. Ensinei o Ricardinho, meu filho, ensinei meu genro, que trabalha com isso também, estão tendo excelente resultado. Ensinei o colega do amigo de escola do meu filho, tem resultado. Então, a gente percebe que quando você aprende e coloca em prática, fazendo sempre o seu melhor, inevitavelmente o sucesso vem, entendeu? Então, eu quero desejar para vocês aí sucesso e que essas palavras minhas possam servir para vocês visualizar que o sucesso de vocês está na mão de vocês, não está na mão daquela pessoa, do seu cliente. Não. Quando vocês lapidar bem a mão de obra e o trabalho de vocês, vocês não por querer ser melhor que os outros, não, mas você tem que ser melhor que você mesmo. Cada vez que você for melhor que você mesmo, a cada mês que passar você vai falar, caraca, não é que tá valendo a pena? Eu, quando tinha 3 anos com portão automático, Marcelo, eu queria mandar currículo de novo, porque a minha mentalidade de Ford, de empregado, estava querendo voltar para a zona de conforto. É mais confortável, né? Não ter responsabilidade, trabalhar das 5 até tal horário, receber dia 5, dia 20, é mais fácil. Empreender não é fácil. Se eu falar que é fácil para vocês, vocês vão ver que eu estou mentindo, porque não é fácil. Mas é muito melhor do que trabalhar e funcionário. Agora, quem é funcionário? Significa que está numa posição ruim? Não. Aprenda com o CNPJ, com a empresa que você está trabalhando. Aprenda o que ele faz. Aprenda a dedicação que ele tem. Né? No caso deles aqui do Marcelo, a dedicação que ele tem. Tente copiar, tente se inspirar no que ele faz, porque ele está crescendo. Quando você se inspira numa pessoa que está crescendo, inevitavelmente você começa a ir nessa direção. Porque nós somos o que nós pensamos. Se você pensar, eu consigo, você consegue. Se pensar, não, eu não consigo, você também está certo. Então, dos dois jeitos, você vai ter uma direção positiva ou negativa, tá bom? Desejo sucesso para vocês aí, não quero trabalhar mais o tempo, mas eu espero realmente que esses treinamentos com sistema de portas são coisas que estão crescendo no mercado. Todos esses cursos que vão ser passados para vocês aí, anota com sede mesmo, foca aquilo que você se adequar melhor, aquele que seu coração sentir assim, putz, gostei desse negócio. Agora, se não gostei, porque tem gente que às vezes fala, eu vou fazer porque dá dinheiro. Talvez não tenha sucesso. Mas agora, quando você fizer, eu gostei do curso do que esses rapazes aqui estão passando e vou investir mais tempo nisso. E martela, persista em aprender e o sucesso vai vir, tá bom? Sucesso para vocês, né? Tá bom? Siga o Ricardo nas redes sociais. Ah, é? Tem, para vocês anotam aí, JR Ricardo Portões. O Instagram, JR Ricardo Portões, segue lá, tá bom?